Capítulo 17. A razão pela existência. Estar perto de pessoas que simplesmente não se importam foi bastante frustrante. Mika estava se tornando mais consciente desse fato, pois passava mais tempo com os alunos transferidos, que também era convidado de longo prazo na pousada cinza. Ela já estava extremamente ocupada com provas, aula e sua posição como presidente da turma. Mas no meio de tudo isso, ela também teve que lidar com crianças imaturas e seu comportamento imprudente. Parecia que a escola secundária de Greenville não tinha a intenção de deixá-la se formar. Você simplesmente não pode ser incomodado, pode? Mika disse balançando a cabeça. Ela parecia derrotada. Ela disse isso em voz alta para que os outros pudessem ouvir. Mas a pessoa em frente a ela não ofereceu resposta. O clube de leitura tinha uma rica história na escola secundária de Greenville. E tinha um Logan apaixonado. Embora a atividade em si seja tranquila, algo flamejante pode surgir por dentro. Apesar da nobreza e do significado da atividade, Izzy juntou 2 cadeiras para fazer uma cama para si mesmo e relaxar como se a biblioteca fosse seu quarto. Vê-lo fez Mika involuntariamente ranger os dentes. Não finja que você não me ouviu, Mika falou. Ela se levantou do seu assento e se aproximou de Enzi. O rosto dela estava bem perto da cabeça de Enzi. Ei, você! Ei, Enzi! Ela continuou. Só agora que ela o incomodou, Enzi abriu um dos seus olhos. Ele parecia extremamente irritado. Como alguém pode ser tão preguiçoso? Enzi agia de forma muito agressiva, passando dos limites, ou importunava secamente os outros com um olhar apático em seu rosto. Esses eram os 2 modos dele. Assim, levou algum tempo para se acostumar a vê-lo tão relaxado. Mika pensou que ele parecia um animal selvagem que havia se alimentado demais. Qual é o seu problema? Estão fazendo prova intermediária agora. Você esqueceu? Claro que não. Como eu poderia quando o nosso aluno modelo está trabalhando tão duro? Enzi disse. Mesmo quando ele disse isso, ele tentou se reajustar nas 2 cadeiras que encontraram uma posição mais confortável para seu cochilo. Você vai continuar agindo assim? Essa escola é tão irritante. Não deveria ter me matriculado em primeiro lugar. Ha! Mika nem teve energia para zombar dele corretamente. Enquanto ela olhava para Enzi, de repente ficou curiosa. Mantendo uma distância que não era nem muito longe nem muito próxima, Mika olhou atentamente nos olhos de Enzi. A maneira como ela olhava para ele continha curiosidade e admiração. Isso interpretava de uma certa maneira algo semelhante a afeto. De repente, a parte de trás do pescoço de Enzi ficou quente. Diga o que está na sua mente. Não me encare assim. Enzi estalou involuntariamente. Não estou encarando, estou apenas olhando. De onde todos vocês são? Mika perguntou, parecendo genuinamente curiosa. Enzi não pôde deixar de rir. Eu ri demais. Por que eu fiz isso? Não é um pouco tarde para perguntar sobre isso? Sim, é um pouco. Mas antes tarde do que nunca. Não pergunte. Você não ganhará nada sabendo disso. Disse Enzi. Sentindo desconfortável nas 2 cadeiras, Enzi finalmente se sentou, esticou lentamente as pernas e se inclinou para trás na cadeira em um ângulo. Ele estava ficando muito confortável em um espaço compartilhado. Por que você se importa em saber de onde eu sou? Mika pressionou Enzi, pensando que era natural perguntar. Mas apesar do seu comportamento relaxado e indiferente, parecia que ele não era tão facilmente influenciado por tais táticas. Embora ele tenha agido casualmente, ele não era uma pessoa fácil de lidar. Enzi lembrou da sua conversa anterior com Mika. Você disse antes que há algumas circunstâncias inevitáveis. Sim. E ela tinha. Ela disse que existe alguma circunstância no mundo adulto que simplesmente não podia ser compreendida. Mas às vezes, não se tem escolha a não ser viver sob a pressão de algo, seja dinheiro ou poder. Mas por que você acha que eu não experimento dificuldade? Ele perguntou em silêncio. Mika ficou sem palavra por um momento pela pergunta silenciosa, mas direta. Embora não tenha passado muito tempo desde que ela os conheceu, não era como se ela não tivesse pensado nos meninos durante esse curto período de tempo. Então, por que ela foi tão rápida em concluir que cada um deles não tinha o seu próprio passado? Houve momentos que eu fiquei com raiva da minha própria incompetência. Momentos que eu também estava tão sobrecarregado com a sensação de desamparo porque eu não podia fazer nada e tinha que agir como um tolo. Eu experimentei coisas que são aterrorizantes além do que você pode imaginar. Uma vez ele perguntou a Gary.
Foi depois que eles deixaram o estepe de Mahava. O dia em que Giri conseguiu pegar Enzi e trazê-lo de volta através do cume depois de repetidas tentativas de fugir e traí-lo. Por que nós existimos? Ele se perguntou sobre isso o tempo todo. Por que eu nasci? Por que eu tenho que viver uma vida tão miserável? Como a vontade de Giri de viver era mais forte do que qualquer outra pessoa, Enzi pensou que poderia ter a resposta. E, portanto, ele havia perguntado com um vislumbre de esperança. Giri ficou inabalável com essa questão fundamental e profunda. Ele estava determinado. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa para ajudar o garoto jovem ferido a entender. O rosto do jovem que não acreditava em nada refletido nos olhos escuros de Giri iluminado pelo luar. Procure uma razão para a existência é como procurar uma razão para a morte. É um inferno a partir do momento em que você começa a procurá-lo. Nós simplesmente nascemos, assim como os humanos. Assim como os humanos. Enzi odiava ouvir isso. Foi um humano que o informou que ele e sua irmã eram lobisomem. Ele nunca pensou que sua existência fosse particularmente nobre ou melhor do que o de qualquer outra pessoa, mas sabia que odiava os humanos. Mas Giri começou a atormentar Enzi com um olhar calmo em seu rosto como se não fosse grande coisa. É tolice reconsiderar quem é inferior e quem é o menos valioso. Ele estava errado. Pelo menos soou assim para os ouvidos de Enzi. Mas viver sem qualquer senso de propósito ou significado é difícil, para mim e para nossos irmãos. Se eu não tiver razão para viver, então não teria vivido para proteger alguém o tempo todo. Eu nasci como um lobisomem e estou vivendo a melhor vida que eu posso. Alguém tem que viver pelo simples fato de que se nasceu. Como ele poderia suportar essa longa vida? Enzi se desesperou. Nós vivemos para sermos felizes, e nós suportamos tudo até agora por esse motivo. Giri gentilmente deu um tapinha no ombro como se entendesse. Essa é a única verdade, Enzi. Enzi foi pego por um momento do passado pela primeira vez em um tempo. Ele esticou seu corpo de forma relaxada, absorvendo a luz do sol que entrou pela janela. Ele estava perdido no pensamento, como se lembrasse da mesma cena de um filme uma vez ou outra vez. Por um momento, Mika achou que ele estava lindo. Havia algo notável no rosto dele. Ela muitas vezes sentia essa diferença notável em Khan. Enzi também tinha algo semelhante, algo indefinido. Eles a fizeram a ficar nervosa sem motivo aparente. Sem dizer uma única palavra, eles a atraíram para eles como uma força invisível. Khan e os irmãos sabiam que possuía esse poder? Imaginando isso, Mika olhou inexpressivamente para Enzi. Nesse momento, o olhar de Enzi se moveu de Mika para a porta da biblioteca, que estava um pouco entreaberta. Estudantes movimentados do lado de fora com suas atividades de clube quebraram o silêncio. Você está feliz? Enzi perguntou enquanto observava as pessoas passando. Por que perguntar isso de repente? Você está feliz de ter nascido um ser humano? Que tipo de pergunta é essa? Você também é humano. É, eu também sou humano. Disse ele com um aceno lento. Uma expressão amarga apareceu no seu rosto. Mika sentiu como se tivesse testemunhado o desespero de Enzi pela primeira vez. Isso também era algo que ela achava que só tinha visto em Khan. Eles eram tão parecidos a esse respeito. Eu não conheço bem sua história, mas você também deve ter passado por muitas coisas, disse Mika calorosamente. Enzi lentamente levantou a cabeça em direção a ela. Mika virou a última página do livro que ela estava lendo nos últimos dias, agora quase terminando. Mas é admirável que você tenha chegado tão longe apesar disso. Já passou por muitas coisas. Admirável. Enzi nunca tinha ouvido isso antes. Palavras pesadas, mas gentil, que ele nunca ouviu, mesmo de sua irmã ou de seus irmãos. Seu coração vibrava, como se estivesse preso ao vento. Enzi levantou as mãos e limpou o rosto. Ele pulou do assento e rapidamente caminhou até a porta para que Mika não visse sua expressão. Atrás dele, Mika gritou alto depois dele. Ei, onde você vai? Você não terminou seu livro. O banheiro. Normalmente, ele nem se preocuparia em responder. Ele teria fingido como se não tivesse ouvido. Enzi sabia que estava se envolvendo demais. Ele poderia dizer apenas olhando para esse cara do outro lado do corredor. Por que você está escutando como um rato? Enzi disse friamente enquanto fechava a porta atrás dele. Ele ficou com a porta firmemente fechada atrás das suas costas como se estivesse desenhando uma linha de limite. Najak segurando uma bola de basquete, embora ele deva estar jogando há muito tempo, ele não estava suado. Eu não estava escutando.
Acabei de ouvir. Sua voz é muito alta. Estranho. Você normalmente não fala tanto assim. Izzy disse sarcasticamente. Najak deixou cair a bola que estava girando na mão e a quicou. Ele repetiu isso algumas vezes, preenchendo o silêncio. Najak pegou a bola no ar com a mão e, como se tivesse terminado de organizar seus pensamentos, ele disse: Se você está tentando chegar até ela por causa do Khan... Quem disse alguma coisa sobre Khan? Najak segurou a respiração por um momento, como se estivesse esperando essa resposta. Tentar acalmar um coração batendo descontroladamente e as emoções conflitantes foi uma tarefa difícil. Por que eu fiz isso? Por que a reação idiota? Izzy se aproximou de Najak. A cada passo, ambos sentiram que o outro se tornou mais um inimigo do que um irmão. Por quê? De repente eu sou um fardo para você? Estou no seu caminho? Izzy perguntou. Izzy, você deveria consertar esse seu hábito. Que hábito? Que você simplesmente tira a sua própria conclusão. Na verdade, é muito irritante. Najak, cuja força era a paciência, parecia estar no limite nesse momento. Izzy mostrou seu sorriso enigmático habitual em resposta à resposta e olhar agressivo de Najak. Eu gosto de você quando você é assim, disse Izzy. Naquele momento, uma luz refletiu os óculos de Izzy. O sol no final da tarde estava se pondo. Giri ainda não tinha saído com seus irmãos desde que chegaram a Greenville, mas hoje ele tinha combinado de sair com eles usando qualquer desculpa necessária. Eu estive na delegacia de polícia recentemente. Quando Giri disse isso, os irmãos em um círculo voltaram sua atenção para ele imediatamente. A delegacia de polícia? Por quê? Theo perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Como decidimos ficar em Greenville, precisamos verificar se algo particularmente comum acontece. E o número de pessoas desaparecidas tem aumentado recentemente. Mesmo além das pessoas que desapareceram na floresta, a expressão de Najak escureceu. Isso foi inesperado. Sim. As pessoas estão desaparecendo no meio da rua, no mercado lotado e até mesmo no cinema. A localização não importa. Eles simplesmente desaparecem sem deixar vestígio. Então pode ser... o vampiro? Najak parou no meio da frase, não querendo dizer a palavra em voz alta. Há apenas uma coisa a fazer. Disse Giri sério, deixando os irmãos nervosos. A partir de agora, onde quer que vamos, precisamos ficar juntos. Todos nós 4 juntos. Todos os 4? Não são 3? Como de costume, o plano de ação de Giri provocou atrito entre eles.